Fala Massa, estamos aqui agora para gravar uma entrevista. Algo que a gente estava comentando com vocês aí nas lives durante a semana, né? A gente falou que ia trazer alguém e estamos aqui hoje para a gente trazer esse material especial para vocês, né? Antes de mais nada, pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, que isso é muito importante para a gente, para que essa entrevista chegue em muitas pessoas, né? Vamos falar aqui da base, vamos falar do futuro do Galo, coisa boa para a gente. Então, dá boa noite aí para o Fred, boa noite para o Damiani, dá a palavra primeiro para o nosso convidado aí. Bem, boa noite, né? Como eu sempre falo, é um prazer falar sobre base, né? Eu acho que é importante o torcedor saber o que está sendo feito no clube, que ele é apaixonado, né? E para eles entenderem, às vezes, alguns processos que pode ser que sem ter esse conhecimento, pode ser que daqui a pouco eles não tenham esse discernimento do que está sendo feito dentro do clube. Então, todo espaço ele é importante para você mostrar que o clube vem fazendo, né? É Ótimo. isso. Muito obrigado, Damião. Primeiro, você ter aceitado o nosso convite. Um prazer receber aqui você no canal para a gente falar um pouquinho de Galo aí, de base. O Gabriel vai dar prosseguimento aí, vamos bater um papo legal aí. Vamos lá, Gabriel. Então, Damiani, começando aqui, a gente precisa dar uma contextualizada para a massa, né, que está assistindo a gente. Você chega no Atlético em 2021, né, depois de algumas passagens bem reconhecidas, né, positivamente, graças a Deus, aí no Internacional e nas categorias de base da CBF. Eu queria que você contasse aqui para o torcedor um pouco, que talvez não te conhece tão a fundo assim, como foi sua chegada no clube, como você encarou esse desafio. Bem, eu cheguei em fevereiro de 2021, né? No início, quer dizer, ainda dentro da pandemia, né? O clube, principalmente ali, o nosso CT, que é junto base profissional, com várias restrições para que a base pudesse desenvolver o trabalho, Uhum. né? E eu acho que o ponto principal da minha vinda para cá e de querer vir para o Atlético Mineiro, depois de ter conversado com o presidente, né, acho que no dia 5 de fevereiro, foi esse olhar do clube para baixo. Quando eu falo para baixo, é para iniciação, para sub-12, sub-10, sub-11, que eu, por um processo meu de carreira, sempre procurei ter esse olhar, porque eu acho que o caminho para o clube ter um sucesso é você ter lá embaixo um trabalho que começa a ser desenvolvido. Palmeiras, né, era um clube que não tinha, era o único clube de São Paulo que não tinha, da capital, que não tinha sub-11, sub-13, e nós conseguimos mostrar para a direção, e através do Paulo Nobre, que abraçou a causa, mostrou para os conselheiros, que aquilo ali não era um gasto, era um investimento. E hoje está aí o Palmeiras colhendo frutos de alguns jogadores que começaram naquele processo lá atrás com a gente e hoje estão dando um retorno, não só financeiro, mas também como retorno técnico à equipe principal. Então, eu tenho esse olhar e isso me chamou muita atenção quando o presidente Sérgio, nas suas entrevistas, antes de eleito e pós ser eleito, de falar sobre isso, né, de um resgate lá embaixo. E quando você no mercado, você vê que o Atlético, quando você trabalhava, né, em outros clubes, você viu que o Atlético, nesse processo lá atrás, não tinha esse trabalho, né? Então, você tem que começar a desenvolver para que lá na frente nós tenhamos um retorno interessante para o clube, tanto na parte técnica como na parte financeira. Uhum. Damiano, nessa chegada sua, você comentou isso é interessante. O foco do Atlético muito era investimento no sub-20, jogadores que a gente pode falar assim, semi-prontos, né? A gente tinha até um sub-20 bem, informações que eu tinha, assim, bem inchado, assim, com um custo muito elevado pro clube. Então, esse ano você completa aí 2 anos no clube, né, teoricamente, e a gente já começa a ver esse trabalho dando ótimos frutos para o clube. A gente pega, por exemplo, o Sub-15, né? Agora a gente foi campeão agora de novo, né? Já vê a garotada boa chegando. Você vê o Sub-17 do Atlético também, já com jogadores, assim, a torcida está falando a todo momento deles.
A gente tem, por exemplo, o Wendel, João Pedro e Gustavo, 3 jogadores que chegaram esse ano e que já foram convocados para a seleção brasileira, se eu não me engano, né? Então você acha que... Pode falar, desculpa. Aí você acha que assim, como o Atlético vinha nesse investimento em sub-20, então você teve uma quebra de projeto, né? Então você começou um projeto praticamente do zero no Galo, um projeto novo e do zero. Você prevê que a gente vai começar a colher assim, esses frutos agora com uns 3 anos de trabalho, 2 anos e meio, 3 anos, a gente começa já a colher os frutos que eu falo assim, a gente já ter como analisar mais os números, já ver alguns atletas performando bem na base, vindo lá de baixo. O que você acha sobre isso? Bem, por isso que eu digo assim, ó, eu sempre respeito o profissional que estava antes de mim. Cada um tem sua forma de trabalhar e também o clube, né, a política do clube também. Então eu não posso dizer assim, o que vinha sendo feito aqui não estava bom, não era, não. Eu entendo que nós temos que se olhar para baixo para daqui a pouco que eu tenha numa sub-20, daqui a 3, 4, 5 anos, um abastecimento muito bom de atletas oriundos lá de baixo. Né? E que daqui a pouco ele vai estar também fortalecendo a equipe principal. Então, assim, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos a sub-10, sub-11, né? A iniciação 10, iniciação 11, iniciação 12, a iniciação 9. E aí nós começamos a trabalhar isso aí. Só que nós pegamos uma pandemia ainda. Eu cheguei em fevereiro, em agosto, setembro é que nós voltamos com as categorias, na época, sub-14, sub-15, e meninos estavam parados há mais de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, por causa da pandemia. Então, é meio que um processo realmente do zero. Né? E alguns meninos, pelo tempo, se perderam daqui a pouco, pelo tempo perdido. Nós tínhamos que olhar esses meninos, eu não podia chegar em 2, 3 meses, simplesmente depois do atleta ficar 1 ano e meio parado. Eu, em 1 ano, um mês, eu dizia assim, não serve, esse atleta não está dentro do perfil que nós queremos. Seria, para mim, desumano, eu como trabalho com formação, de tratar uma pessoa que tem um sonho, depois ele ficar 1 ano e meio parado, voltar em 1 mês eu simplesmente tomar uma decisão. Então, eu diria assim, nós passamos 2021 e meados até julho, até 1 ano, agosto do ano passado, ainda analisando os atletas, analisando o que nós tínhamos, o que nós podíamos fazer, quais eram os atletas que nós vimos que tinham projeção daqui a pouco de crescimento dentro do clube, conhecendo os funcionários, porque muitos eu fui conhecer em setembro. Então tinha treinadores aí que eu fui conhecer em setembro. Outros, eu conheci em setembro, mas não tínhamos competições, nós não tínhamos uma análise daqui a pouco de um confronto com outras equipes para saber se aquele trabalho ali estava sendo bem feito ou não. Então, é um trabalho ainda que está começando. E, ao mesmo tempo, você colocou, o Acef é um atleta que já estava aqui no clube, mas chegou um pouquinho da pandemia e não conseguiu, e voltou só pós-pandemia, mas o Wendel, né, e o Guti chegaram agora. A grande maioria desse time hoje, né, que ganhou a BH Cup, eles chegaram no mínimo, o time titular, Vitão e a Cef, que são atletas que estão no clube um pouquinho mais tempo, os demais chegaram ou ano passado ou esse ano. Né? Então, você falou da 17, nós estamos disputando a Sub-17 com 5 jogadores Sub-16 ainda, né? Então, jogadores que projeção para o ano que vem ser a idade deles. E eu acho, é difícil, né, Fred, assim, Gabriel, você fala assim, daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos ter um retorno. Mas eu acho que um período daqui a 3 anos, 2 anos, 3 anos, nós vamos ter já alguns meninos com uma condição melhor, né, de uma evolução física, uma evolução técnica, porque nós vemos alguns meninos ali que a gente chama às vezes de um copo um pouco vazio ainda, né? Então, tem água ainda para encher aquele copo ali para ele desenvolver. Mas o cenário hoje nos mostra que nós temos bons atletas que poderão, sim, dar um retorno
nesse primeiro momento, o retorno técnico ao Atlético e também um retorno financeiro. Eu acho que a gente consegue visualizar em algumas categorias jogadores que poderão ser atletas em potencial para o clube. Entendi. Batendo nessa tecla ainda, né? Porque a gente sabe como o torcedor gosta dessa cria da base, né? Gosta dessa identificação que muitas vezes o jogador da base tem com o clube. Você chegou num ano que o Galo foi muito campeão, né? Chegou num ano muito feliz para o clube. E você chegou num ano onde começou uma ideia de planejamento a longo prazo, né? Que contou com investimentos na base, contou com algumas reformulações. E ainda em 21 e 22, a gente conseguiu acompanhar aí o lançamento do Savinho e do Rubens, né? Que o Savinho já saiu, mas contribuiu bastante para o Atlético, e o Rubens vem contribuindo com boas atuações, né? Também quando precisa. Então, baseado em tudo que você falou sobre o futuro do Atlético, a expectativa é de lançar ainda mais jovens? Né? Essa é a expectativa. E nós trabalhamos para isso. E, na verdade, né, Gabriel, eu bato numa tecla há muito tempo, né? Eu vou completar o ano que vem 20 anos nessa profissão, né? Então, trabalhei em clubes menores, em clubes de porte médio, em clube grande. Então, a base, ela trabalha para formar. Quem revela é o profissional. Uhum. Eu posso ter 10 Vinícius Júnior aqui. Se o profissional não olhar para ali, esses 10 Vinícius Júnior vão se perder ou vão para outros lugares. Agora, eu posso ter um Vinícius Júnior e o profissional olhar e ele se transformar num Vinícius Júnior hoje. Então, eu bato muito nessa tecla. Uma coisa que nos ajuda muito aqui hoje, é minha relação com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano é um gestor, é um executivo que se preocupa muito com o que está sendo feito embaixo. Uhum. Então, se vocês conversaram com o Rodrigo, ele sabe o nome dos meninos da Sub-15, ele sabe o nome dos meninos da Sub-16, ele sabe a grande maioria da Sub-17. O Rodrigo vai ver jogo do Sub-17 e Sub-20. Quer dizer, ele vai, né, no momento, às vezes, de folga, ele vai no Sesc ver o jogo. Então, é um profissional que me cobra bastante. É um profissional que ele cobra muito da gente, assim, da excelência, e pergunta muito quem nós estamos vendo, quem nós acreditamos. E outra coisa, assim, nós temos um grupo hoje ligado ao profissional, da comissão técnica do profissional junto com a base, né, de solicitação de atletas para treino. Então, o profissional pede, eu preciso jogador A, B e C. Eu preciso um time inteiro. Então, nós já sabemos que quando eles pedem um time inteiro para treinar, eles querem o nosso time principal. Olha, manda o Sub-17, manda o Zep, na época do Alisson, manda o Rômulo. Então, o profissional já começa também a conhecer os nomes dos atletas da base, que eu acho que isso é fundamental para que o processo aconteça. Né? O Lucas, todos os jogos da base, o Lucas vai assistir, né, que é o auxiliar do clube. Então, você começa a ter essa ligação entre base e profissional, que começa também a ficar muito mais fácil. Né? Então, fica muito tranquilo. Né? O Rodrigo, hoje, pós o jogo, quer dizer, ele conversou bastante comigo, de alguns meninos, como é que eu vi, o que eu achei, como é que é, se os meninos foram convocados, se eles jogaram bem os jogos ou não. Então, começa a ter essa preocupação. E eu acho que isso é fundamental para que nós tenhamos, lá na frente, mais jogadores, né? Eu acho. O Atlético ainda ele é carente nisso aí de ter jogador da base profissional. Só que eu não posso comparar com o Palmeiras, eu não posso comparar com o Fluminense, não posso comparar com o São Paulo, são clubes que já têm anos de trabalho. Estou falando do Palmeiras de 2014, 2013, nós estamos em 2023. Então, trabalho de 10 anos do Palmeiras. Não foi um trabalho de 1 ano, 3 meses, não, 10 meses, são de 10 anos. Então, são trabalhos a longo prazo que o clube, aí tendo esse olhar junto do profissional, ele começa assim a poder visualizar novos jogadores. Você vê que são trabalhos a longo prazo, né? Só que num clube, vamos falar que o Galo era, né? Um clube associativo,
A cada 3 anos você tem uma eleição, você pode trocar o presidente de situação para oposição, e esse cara que chega no clube, ele simplesmente pode pegar, trocar a base inteira, trocar o profissional inteiro, e ele vai quebrar esse trabalho. Você acha que essa questão que o Atlético está passando agora, esse processo, virando um clube profissional, virando uma SAF, isso vai dar uma segurança maior para a base, exatamente para fazer esse trabalho a longo prazo, para você não ter essa quebra de trabalho mais por essas questões de mudança de diretoria por causa de clube associativo? Fred, é bem colocado, tá? Essa tua colocação ela é ótima. Eu vou repetir uma coisa que eu também falo em várias entrevistas que eu dou há anos. Os clubes são muito parecidos com governo estadual, municipal e federal. Assume um presidente, assume um governador, assume um prefeito, mudam-se algumas coisas porque ele não é a favor, ou ele não quer dar continuidade porque para não fortalecer quem saiu, né? Uhum. Então, no clube de futebol isso também acontece. A partir do momento que está virando SAF, e da forma que você vê que as SAFs estão acontecendo, e ainda é uma coisa nova, mas ela começa a ser diferente, eu entendo que isso vai ser um processo que vai contribuir muito para que esse trabalho seja feito. Uhum. Que ele seja feito. Correções vão ter que ser feitas, né? Às vezes você, no meio do caminho, você vê assim, meu treinador da sub-20 não está como nós queremos. Pô, está na hora de fazer uma mudança. Meu treinador da 17 não está. Nós temos que pensar nisso. Só que o que foi feito, ele vai ser dado uma continuidade. Ou seja, hoje, se não fosse SAF, final do ano teria eleição no Atlético. Certo? Isso. Uhum. Nós não saberíamos daqui a pouco se o presidente Sérgio seria candidato à reeleição ou não. Né? E daqui a pouco vai muito na paixão, né? A eleição ela é paixão. Se o time é campeão, se nós fôssemos campeões brasileiros da Libertadores, o presidente ele é reeleito. Mas se não ganha nada, ou ganhou, mas o torcedor esquece que ganhou alguma coisa, ele às vezes perde a eleição. Então, você corre. Agora, quando você tem uma SAF, você começa a entender o seguinte: não, o trabalho vai ser dado um respaldo maior, vai ser dado uma condição que se desenvolva mais. Né? O torcedor sabe a situação do Atlético hoje. Nós competimos, assim, essa janela, nós perdemos 2 jogadores para o Barra. Barra de Santa Catarina, que é um braço do Hoffenheim. Eles compraram jogadores, pagaram à vista jogadores dos clubes. Então, você também, no clube associativo, você faz das tripas do coração, porque você não tem dinheiro para comprar, você tem que antecipar. Então, daí volta a falar, esse trabalho lá embaixo ele é fundamental, porque eu não tenho dinheiro para comprar jogador. Eu não tenho dinheiro para investir num atleta, eu tenho que investir aonde? Lá embaixo. Fazer com que o menino goste do clube, que ele tenha vínculo com o clube. Hoje é muito legal você, assim, termina o jogo, você vê os jogadores comemorando e cantando o hino do clube. Menino de 15, 14 anos. E isso vai ficando nele. Então, é fundamental. Agora, a SAF, eu acho que ela vai contribuir muito para que o clube tenha uma estrutura muito boa para lá na frente ter um retorno em todos os aspectos. Entendi. Damiani, você falou de forma bem inteligente aí que a base prepara e o profissional revela, né? Nessa tecla, a gente tem uma entrelinha aí que é a transição, né, do atleta da base para o profissional. E muitos torcedores e profissionais da imprensa costumam apontar isso como um processo muito difícil e talvez onde mais ocorre falha, né, nessa maturação de alguns atletas pelo profissional. Eu queria saber de você como que funciona essa integração, essa comunicação com o profissional que vai partir para essa transição. Vamos lá. Hoje aqui no Atlético, como eu falei, nós temos um grupo no WhatsApp, que é o Vitor, no profissional é o Vitor, o Lucas,
Na base é o Vilhena, que é o nosso coordenador técnico, eu, o Léo Silva e o Pedro Moreira, que é o nosso coordenador administrativo, que é feita a comunicação. Nós precisamos para o treino amanhã o atleta A, B, C, D e E. Né? Os jogos nossos, quase sempre, quando, né, a não ser quando o Lucas tem alguma questão de treino, o Lucas vai acompanhar os jogos, tanto do estadual, do brasileiro, ele vai acompanhar tanto a 17 como a 20. O Rodrigo, eu falei, alguns jogos que ele pode, ele também está assistindo. E aí tem aquelas conversas, o Siga também, o Edgar, vai sempre ver os nossos jogos, da 15, 17 e 20. E quando eu posso também, quando eu estou em conversa com o Rodrigo, que nós vamos conversar alguma coisa, eu passo para ele o meu olhar, o que nós estamos vendo em alguns atletas. Né? Então, eles se abastecem dessas informações. E às vezes eles puxam para lá para treinar para poder ver melhor ainda. Agora, nós não podemos também pegar um menino, vamos pegar assim, hoje assim, vamos dar um exemplo, ISEP, né, que é um torcedor fala muito no ISEP, tem que estar no profissional. Eu não posso pegar o ISEP hoje e colocar no profissional imediato, porque daqui a pouco eu posso queimar o atleta, nós podemos queimar o atleta numa situação. Porque você também tem que saber a hora que você vai lançar o atleta, né? Porque se você está ganhando, é muito mais fácil colocar ele para jogar do que quando você está perdendo. Né? E o momento que nós estávamos passando não era um momento bom de você estar colocando um atleta da base. Porque daqui a pouco o menino sente a pressão, o torcedor, ele erra um passo, o torcedor vai, o menino sai. Vamos pegar assim, vamos pegar o Alisson, que hoje está, né, vai para o banco do profissional, o Cadu. Ele sai de um jogo de 50, 70 pessoas no Sesc, uma semana depois ele está no Mineirão, com 56 mil pessoas cantando. Para ele é muita diferença. Sem dúvida. Se você vai pegar o Paulinho, que trabalhou comigo na seleção, mas já jogou, você vai pegar a Arana, que tá, eles já estão calejados, mas aquele menino, aquele atleta, ele está ainda assim, mas eu acabei, no sábado eu estava jogando no estadual contra o Inter de Minas. Quarta-feira eu estou no Mineirão com 56 mil pessoas, e aí ele fica olhando aquilo, para ele tudo é novo. Então você tem que saber esse processo. E no Brasil, poucos clubes fazem esse processo, tá? Poucos clubes. A grande maioria é por necessidade. A grande maioria é por necessidade. Eu diria para vocês, isso eu falo há muito tempo, trabalhei lá, o Atlético Paranaense é um clube que ele tem um planejamento quanto a isso. Os demais é por uma necessidade. Eu comentei isso numa live também. Fluminense lança muito atleta, mas por uma necessidade de daqui a pouco estar vendendo. O Santos virou os meninos da Vila por uma necessidade em 2008, com o Robinho, com eles, lá quando 2008, né, se eu não me engano, com o Robinho. Eles precisavam vender atletas. Então, muitos clubes, eles não é planejado, é que ele tem uma necessidade, daqui a pouco, de vender, e eu vou colocar aquele menino para jogar porque eu preciso que ele seja visto. Então, é um outro processo que também ele não é um processo que os clubes se organizam no Brasil, ele acontece por uma necessidade. Damiano, interessante que eu sei que o Galo tem um projeto, a SAF até vai seguir muito essa questão, e eu vejo até o Sub-15 do Atlético hoje já muito voltado para isso. Acho que não sei se todas as pessoas que estão assistindo a gente vão saber, mas, por exemplo, o treinador nosso do Sub-15, ele era um auxiliar técnico no Grêmio, não é isso? Do Sub-15, você buscou ele lá e trouxe ele para o Galo, e hoje ele é nosso treinador do Sub-15. E o Atlético tem um projeto que são todas as categorias de base. Você pode me consertar, tá, Damiano, se não for. Mas são todas as categorias, elas jogando, vão colocar assim, um futebol, que são as características do Galo. Então, quais são as características históricas do clube?
né? Marcação, vou dar aqui exemplos, marcação, pressão, saída de bola, time com raça, tal, enfim. Então, existe um projeto que essas categorias joguem de uma mesma maneira, para que quando esse jogador chegar no profissional, o Atlético tenha também um treinador no profissional, que ele tenha essa mesma ideia de jogo, para você não ter essa ruptura e que o jogador chegue mais preparado no profissional, ele sinta menos isso. Esse trabalho ele já está sendo feito, dessa questão das categorias jogarem com essa mesma ideia, ou é uma coisa que você está implementando ainda? Como que está isso? Bem, vamos lá. Com a chegada do Vilhena, né, nós começamos também a desenvolver assim, etapas, né, Fred? Eu não posso fazer que a Sub-13 jogue igual a Sub-15. Eu tenho que respeitar a maturação dele, eu tenho que respeitar o processo de evolução dele. Então, nós vamos colocando algumas coisas que eles vão padronizando para que quando o menino chegar na 14, quando ele chegar na 15, quando ele chegar na 17, na 20, ele já tem essa padronização, né? Eu, particularmente, eu não gosto de um processo engessado. Eu gosto de um processo que ele tenha... Assim, não, nós temos uma forma de jogar, nós temos uma forma de pensar, mas eu tenho que ter as variantes de trabalho. Que o menino, que o atleta, ele tenha noção de outras situações. Até porque é o seguinte, né? Nós vivemos ainda num país que os treinadores eles não duram 2, 3, 4 anos no clube. E a política do profissional, às vezes, não é aquela política que o clube que ele quer, é daqui a pouco pela necessidade do treinador que ele traz. Então, daqui a pouco nós temos um treinador que joga no 4-3-3. Beleza, ótimo. Só que daqui a pouco chega um treinador que joga no 3-5-2. No 4-4-2. E se eu não ensinar esses atletas lá, se nós não ensinarmos esses atletas lá embaixo, que eles têm essas variações, quando ele chegar no profissional, ele vai estar sabendo jogar de uma forma só. Então, você padroniza, você padroniza, você mostra para eles que hoje a forma de jogar do Atlético é essa. Claro que você vai enfatizar mais a forma de jogar do Atlético, mas não necessariamente daqui a pouco, que num jogo da 15 eu vou ter que jogar daquele jeito, daqui a pouco eu tenho que fazer uma variação para ele entender num próximo jogo, ou quando estiver numa outra categoria, que aquela variação ali ele já está sabendo fazer. Então, o que nós estamos batendo muito na tecla é não engessar, individualizar. Né? É um processo que no Brasil eu discuto muito isso com outros gestores e com os treinadores mais velhos, assim, né, na questão de base, até de gestão em clubes profissionais, que me preocupa isso, as categorias menores estarem muito voltadas para o jogo. E não para o desenvolvimento individual, entendeu, Fred e Gabriel? Eu preciso, e embaixo eu preciso desenvolver o individual. Porque é mais fácil, depois de eu desenvolver o individual, é mais fácil eu colocar o jogo. Entendeu? É mais fácil de entender o jogo, porque eles têm a dinâmica, a correção de corpo, o posicionamento. Às vezes ele é atacante. Não, mas vai ter momento que ele vai jogar de volante, ele vai jogar de lateral, ele vai jogar de meia. Porque num momento de jogo, o treinador já sabe o que o atleta faz. Ele já sabe que, nesse jogo eu vou fazer essa mudança, porque o atleta, essa característica ele faz nesse tipo de jogo. Mas nós vamos tentar, e é claro, agora a entrada da SAF, quando vier direcionado, o que também está pensando de cima para baixo, o que vai ser feito, claro, nós vamos ter novas conversas e vamos ter que adaptar mais ainda o que se pensa para o profissional. Né? Mas nós já estamos trabalhando algumas coisas buscando essa característica do Atlético, né, que não pode fugir. Eu tenho que respeitar o clube que eu estou trabalhando. Porque daqui a pouco eu vou embora, o Atlético fica, a característica do Atlético não vai mudar. Né? Então eu tenho que respeitar isso aí, o que o clube pensa. Damiano, como que está essa formação no Brasil hoje de profissionais voltados para a base? Porque eu vejo que no profissional a gente tem uma dificuldade
por exemplo, se a gente for pegar no mercado, a gente não tem muitos novos treinadores chegando no mercado. Uma variedade grande. Tanto que a gente tem vários treinadores do exterior que estão fazendo um trabalho no Brasil. Como que é esse processo de base, que muita gente às vezes não acompanha de perto, essa formação de treinadores para a base, de preparadores físicos, fisiologistas, voltados para a base, que eu sei que deve ser uma coisa totalmente diferente de profissional, inclusive, né? Como que está esse mercado hoje no Brasil? Bem, eu vou bater numa tecla e defender muito que nós temos excelentes profissionais que não têm oportunidade, não estão sendo oportunizados. Uhum. Você pega assim, vamos lá, vou dar. Até teve uma passagem aqui, né? O Micali no Brasil não consegue desenvolver o trabalho dele, mas está hoje numa seleção, conseguiu classificar a seleção do Egito para a Olimpíada, está entrando no mercado lá fora que todo mundo está querendo. Jardine está no América do México, que é o clube mais popular do México. Uhum. E eu acho, aí eu vou tirar a pessoa, quem está falando aqui é a pessoa física agora, não a jurídica, tá? Está falando do Damiani, pessoa física. Física. Muito está tendo, às vezes, não é modismo, mas vamos trazer um treinador de fora. Vamos trazer um treinador de fora. Parece que é um escudo de proteção para o torcedor, entendeu, Fred? É uma proteção daqui a pouco. Não, mas eu estou trazendo. Então nós temos, voltando à base, nós temos excelentes profissionais. Eu acho que está acontecendo uma coisa no futebol brasileiro de 2019 para cá que me preocupa um pouco, que é o resultado na base. Você tem que ganhar, você tem que ganhar. O ganhar e formar, o ganhar faz parte do processo de formação. O atleta tem que gostar de ganhar. Hoje ainda falei para eles, ganhar não é bom? Bom demais. Então, criem isso para vocês de querer ganhar, ganhar, ganhar. Mas eu não posso abrir mão, às vezes, de 2, 3 jogadores em potencial, daqui a pouco maturação baixa, porque eu vou trazer 3 jogadores que eu vou ser campeão. Mas, às vezes, o treinador hoje da base está preocupado assim, mas se eu não ganhar, eu não mudo de categoria. Se eu não ganhar, eu vou ser mandado embora. Então, você tem que ter esse equilíbrio. E eu falo muito para os profissionais que trabalham comigo, eu sempre falei assim, eu já mandei embora muitos treinadores que ganharam e permaneci com treinadores que perderam. Porque eu tenho que entender que o profissional que está comigo, ele tem que fazer o processo de evolução desse atleta. De evolução. Né? Porque ali ele vai lapidar. Agora, a pirâmide nossa financeira, ela é o contrário, né? Você paga bem o treinador da Sub-20 e paga mal o treinador da Sub-14. Daí você, às vezes, traz um treinador porque você paga pouco, você traz um treinador que está iniciando a carreira também. Daí quando o menino vai perguntar assim, professor, mas eu não entendi. Professor, mas se eu fizer desse jeito e ele não tiver seguro, ele vai assim, não, isso está errado. E aí ele, às vezes, inibe o menino a fazer uma nova pergunta porque ele já com medo de... Então, o que eu vou falar agora, para mim, é uma utopia, eu digo, isso não vai nunca ser feito. Mas as categorias mais novas teriam que ser melhores remuneradas. Né? Teriam que ser... ter um profissional que ele fique mais tempo ali. Né? E às vezes eu ganho um pouco na 14, eu vou querer ganhar tudo para chegar logo na 15, da 15 para 17, da 17 para 20, da 20 para o profissional. Então, isso prejudica um pouco, mas nós temos muitos bons profissionais desenvolvendo o trabalho nas categorias de base, né? Alguns que poderiam permanecer na base, mas por questões financeiras querem dar um pulo para o profissional, né? Porque estou ganhando pouco na base, o cara parece um clube da Série C, da Série B me fazendo uma proposta, eu vou entrar no cenário. Ao mesmo tempo que os meninos que a gente fala de formação, os treinadores também estão num processo de formação. Eles também eles vão tomar algumas, desculpa o termo, assim, porradas, né? Algumas quedas, porque eles também estão nesse processo de formação para a equipe principal. Mas o olhar, às vezes, do profissional conhecido, ele tem um olhar com mais... Eles
Ele acredita que esse treinador vai dar um resultado, mesmo às vezes não tendo resultado, do que aquele que está iniciando. Ah, não, perdeu 2, 3 jogos, ah, não serve, vamos fazer outro. Mas nós temos muitos bons profissionais, sim, que poderão, daqui para frente, também estar trabalhando em clubes grandes e desenvolvendo um bom trabalho. Damiano, seria um mundo perfeito um clube conseguir, além de formar o atleta para o profissional, ele formar treinador, preparador físico, fisiologista na base e preparar esses caras e desenvolver para chegar no profissional? Seria um mundo perfeito, teoricamente, assim? Seria. Mas assim, Fred, tem muitos clubes que estão com o próprio Atlético hoje, né? Tem muitos profissionais que são oriundos da base. O Palmeiras, eu vou falar assim, clubes que eu trabalhei. O Palmeiras, vários profissionais que trabalharam comigo na base, hoje estão no time principal, fisiologista, preparador físico, fisioterapeuta. Então, os clubes estão olhando mais com esse olhar para a base. Até porque também para o profissional, para o clube, para a equipe principal, é muito bom ter isso. Você pega hoje o próprio, o Maia saiu, né? O Danilo ficou. Né? O Rafael subiu junto com o Danilo. Quer dizer, nós não fomos, o Atlético não foi contratar um outro treinador de goleiro, não, ele fez a escadinha. Os analistas de desempenho que trabalham hoje com o Nicolini, os dois são oriundos da base do Galo. Né? Marcelo Luquezzi, preparador físico, é oriundo da base do Galo. Então, os clubes estão começando a fazer isso. Falta agora um pouquinho olhar o treinador. Falta um pouquinho olhar. Mas, às vezes, assim, é a convicção, Fred. Entendeu? É o medo, às vezes, não é o medo, mas é lançar o profissional e o torcedor, em 2, 3 jogos, já crucificar. É a pressão do resultado. Porque aí já no profissional já é um pouco diferente da base, né? Você já tem a pressão pro resultado, né? Ali você tem que gerar o resultado, né? Sim. Eu estou perdendo, mas eu sei que o trabalho que o treinador está fazendo está sendo bem feito na base. Ele está desenvolvendo os meninos, está desenvolvendo os atletas. No profissional, ele é o resultado. E o próprio treinador, sim, se eu não ganhar, eu vou ser demitido. Verdade. Isso é mesmo. Gabriel? Virando SAF, eu espero que os clubes olhem isso com mais assim, ó, vamos persistir, vamos continuar, vamos dar oportunidade, vamos oportunizar. Vamos ver. Eu também acho que é um caminho que vai acontecer. Eu acho que essa tecla do treinador ela é muito importante, porque quando a gente, principalmente os torcedores, quando olham para a base, olham de uma forma eufórica e olham para os jogadores, né, que estão atuando. Olha o Izep, olha o Alisson, e a gente vê a atuação dele e esquece que tem alguém por trás, que é alguém que monta a equipe e que está lapidando esse atleta, né? E ainda nessa questão de treinador, o Fred trouxe para a gente também que você foi um dos responsáveis por tirar o Henrique Teixeira do cargo de auxiliar do Grêmio, né? Trazer ele para o Galo, no Sub-15, e transformar ele no treinador da equipe Sub-15 do Galo. Né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco dessa transformação que tem dado muito certo, né? Visto que ele já colecionou alguns títulos e elogios, né? Pela forma que vem trabalhando na categoria. E quais foram os pontos que chamaram a atenção nele para você ver que ele estava pronto para fazer essa mudança? Vamos lá. O Grêmio tinha uma característica, até não sei se ainda, quer dizer, acho que ainda continua, ex-jogadores como treinador e os auxiliares, pessoas que já vinham desenvolvendo o trabalho no clube. Eu trabalhei 2 anos e 3 meses no Internacional, então você está lá, você vai vendo, né? O Vilhena, que é o nosso coordenador técnico, foi colher também informações com outras pessoas, né, que também indicavam. Então, assim, não foi só o Henrique, nós temos vários outros nomes que nós analisamos. Mas aí, cara, você começa a ver algumas coisas, daí, eu ligo para alguém que eu conheço lá no Rio Grande do Sul e pergunto como é que é o profissional. Nós já jogamos contra lá na época do Internacional e eu gostei da forma do clube jogar.
O Vileira trabalhou com um profissional que também trabalhou no Grêmio, que lhe passou boas informações. Mas então você traz esse profissional para cá. Mas assim, o Henrique ele era auxiliar do Grêmio, mas ele era o que dava, ele é que dava o maior conteúdo dos treinos, ele é que fazia o desenvolvimento dos atletas. Ele tinha trabalhado já na 14 do Grêmio, na 13 do Grêmio, então sabe esse processo também lapidar o atleta, de trabalhar o individual, de potencializar o individual do atleta. Vamos lá, o Wendel chegou em março desse ano, o atleta. Uhum. O Guti chegou em março desse ano. Né? Mosquito chegou em dezembro do ano passado, quer dizer, começou em fevereiro desse ano. Então ele foi potencial, estou colocando eles, mas chegaram há pouco tempo no clube. Ele foi, então, assim, essa forma de potencializar. Agora, como no profissional, você quando contrata, você busca muita informação. E na base mais ainda, né? Porque o profissional, você vê jogo todo sábado, todo domingo, toda terça, toda quarta. Tu vê o treinador. Na base, você vê pouco. Né? Competições nacionais tem pouco. Nas categorias menores, mais ainda, tem poucas competições. Então você começa a ver, opa, esse treinador, gostei da postura dele, da forma de falar com os meninos, porque outra coisa que nós somos formadores. Eu não posso ser um treinador que na beira do campo fica dizendo palavrão, fica gesticulando, não posso, eu sou formador, eu tenho que olhar da forma que ele conduz. Às vezes é uma bronca, mas uma bronca bem dada, sem perder a postura. Então você começa a analisar várias coisas. Nós, quando trazemos profissionais para cá, eu faço uma pesquisa, sempre fiz isso, é uma coisa minha, sempre foi, de fazer uma pesquisa enorme, de saber como é que ele é fora de campo, como é que é o trato com os atletas, como é que é o trato com os outros profissionais, porque a relação interpessoal é fundamental na base. Uhum. Porque você lida com menino do Nordeste, você lida com menino do Sul, você lida com menino que uma condição financeira melhor em casa, outro com uma condição precária. Você lida com todos as formas que esses meninos chegam no clube. Então você tem que ter uma pessoa ali que saiba, além de ser treinador, ele tem que ser meio que pai, também tem que ser um psicólogo junto com os psicólogos do clube. Ele tem que ser uma pessoa que tem essa relação. Eles são crianças, né, Damiano? Essa é a verdade, eles são adolescentes e crianças. Cada um tem uma peculiaridade de questão de família, de mudança, adaptação. É muita situação que envolve, né? Não é só o futebol, né? Fred, uma coisa que tem me preocupado bastante, tá? Principalmente nas categorias menores, os pais hoje estão muito afoitos, estão muito ansiosos. Estão pegando o filho de 13 anos, fazendo personal, pilates, natação, nutricionista, psicólogo. E qual é o tempo dele de brincar? Qual é o tempo que ele tem de desfrutar o descanso? Meu filho, não. Cristiano Ronaldo. Mas o Neymar tem um preparador físico. Gente, eles são no profissional que já com lastro de treinamento, com muito coisa por trás. Agora, às vezes, um menino de 13 anos, 14 anos, 12 anos, ele já estuda, já treina, e depois ainda tem mais um complemento. Qual é a hora dele do divertimento, do brincar, do lazer que tu teve na tua infância, que o Gabriel teve na infância dele, que eu tive na minha? Não tem. E aí, quando o menino chega com 16 anos, ele está cansado. Ele está saturado de jogar. Eu lembro uma vez, Damiano, eu sempre tive um contato no passado com o Tele Santana, com a família e tudo aí em Belo Horizonte. E eu era pequeno, assim, eu lembro de uma conversa dele com algumas pessoas na casa dele lá, tinha alguns treinadores na época e tudo, e o Tele sempre falava que um grande erro das categorias de base é que, na época, né, eles queriam formar o atleta antes de formar o ser humano e o homem. Né? Então, a gente está falando do profissional masculino, né? Então, antes de formar o homem e o ser humano ali, ele queria formar o atleta. Então, eu pulava toda essa etapa.
E às vezes, quando chegava lá em cima, você tinha vários problemas com essa pessoa, porque ele não teve essa formação lá embaixo, né? Então, que ele achava que isso ia gerar um problema num futuro muito breve. Ele via isso. E é interessante a gente ver isso, que acontece muito isso. Até porque é o seguinte, né, Fred? Eu tenho ali hoje dos 300 atletas. Quantos vão chegar no alto nível? Infelizmente. É, Poucos. poucos. Mas vamos só, se chegarem 10%, 30%, que já é uma utopia. 270 não vão virar jogadores profissionais, certo? De alto nível, ou de uma, né, assim, eu digo, Série A, Série B, ou vão ser profissionais do futebol. Mas eu tenho que preparar esses para a vida. E eu falo muito para eles, né? Eu falo muito assim para os menores. Hoje você tem 15 anos. Se tu treinar 2 horas por dia durante 5 anos, não vai dizer que com 20 anos tu vai ser um jogador de ponta. Agora, se tu estudar 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia durante 5 anos, pode ter certeza que com 20 anos tu faz vestibular para qualquer curso que tu vai estar com condições de passar. Você vai preparar. E você vai trabalhar com futebol. Você vai ser preparador físico, você vai ser treinador, você vai ser fisiologista, você vai ser terapeuta, analista, médico, advogado. Você vai. Vou fazer administração e você gestor. Você tem vários leques para trabalhar no futebol. Né? Não é só. Mas é difícil você colocar isso para os. Então você tem que estar batendo sempre nessa tecla. E aí, essa colocação tua é fundamental. Nós somos formadores do ser humano. Nós temos que mostrar para eles o que está acontecendo, de que forma. Nós temos que ser realistas para eles também, né? Se tu quer jogar em alto nível, tu vai ter que te preparar para alto nível. Hoje o atleta está vendo que se ele não aprender uma outra língua, ele já vai ter uma dificuldade de jogar num clube fora do país. Antigamente não se preocupava com isso. Hoje se preocupa, nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que alertar o atleta que ele tem que se preocupar, que ele tem que ter um bom discernimento de conversa, porque é mais fácil, até para discutir contrato, até para discutir, conversar com o treinador de o posicionamento, que é uma outra coisa que no futebol antigo do Brasil se podava muito, né, Fred, né, Gabriel? O atleta opinar. Era meio que uma hierarquia. É isso e tem que ser isso. Não, lá eu estimulo muito que eles discutam, que eles se posicionem daqui a pouco numa situação errada ou numa situação que acha que o treinador não está certo, do que ficar dizendo que está sabendo e não está entendendo o que está sendo colocado. Porque é isso, nós precisamos trabalhar essas pessoas para o futuro. Eu não sei se esse atleta vai virar um atleta de ponta. Infelizmente, eu não vou ter os 300 aí jogando em Série A no Brasil, jogando na Premier League na Inglaterra, jogando na Europa. Infelizmente, eu não vou ter. Ô, Damiani, hoje o mercado, eu falo tanto o mercado comprador como o mercado vendedor, agente dos atletas e tudo. O Atlético vem numa sequência aí, ainda não é o ideal, mas vem aumentando gradativamente o seu investimento em base, né? Ainda não está longe de ser o ideal, mas a gente vem nessa crescente. Eu já sei que no orçamento do próximo ano vai continuar essa crescente de investimento na base. Esse mercado ele já começa a olhar para o Atlético de uma maneira diferente, assim, os agentes de, às vezes, querer colocar um atleta de destaque no Galo e os clubes compradores também já começam a olhar para o Atlético de um modo diferente? Ainda nós estamos ainda um pouco engatinhando nisso, tá, Fred? Mas há uma tendência, claro, quando você começa assim, daqui a pouco 3 jogadores na seleção, daqui a pouco eles vão para o Sul-Americano sub-15, vai alguém para sub-17, vai alguém para sub-20, começa a olhar. Eu vejo muitas reclamações, às vezes, assim, mas o Atlético não sabe vender, o Atlético... Não é que o Atlético não saiba vender, é que o Atlético não tem um mercado forte para venda ainda.
O mercado lá fora não vê o Atlético ainda como um clube vendedor. Quando você começa a vender muito, quando você. O São Paulo. Mas o São Paulo, o Flamengo vendeu por 15 milhões, o Flamengo, o São Paulo. Mas é que eles já vendem há anos. O Atlético, vamos supor, o Atlético vive da maior venda do Atlético do Bernard. Nós estamos falando de 2013, se eu não me engano, não é? Do final de 2013 para 14, 14 na Olimpíada, 14 na Copa do Mundo, ele já estava fora do Atlético, né? 2013, então nós falamos de 10 anos. O Atlético vendeu quantas pessoas nesses 10 anos? Poucos. E eu falo isso, Fred, que assim, ó, quando eu cheguei no Palmeiras, o Palmeiras vivia na venda do Wagner Love. Aí eu cheguei, daí um dia, falando numa reunião, estava o Paulo Nobre, né, a direção, o Maurício, que depois virou presidente, que era vice-presidente. Eu falei assim, gente, eu venho de um clube figueirense que vendeu Roberto Firmino, Felipe Luiz, André Santos, Felipe Santana, o volante que jogou agora, estava no Cruzeiro há pouco tempo. Não é o Wendel, não, né? Não, jogou no Japão há muito tempo, foi campeão, agora fugiu o nome. O Figueirense vendeu de 8 a 10 jogadores nesse período, que juntando, e olha, Figueirense, juntando o que ele vendeu, deu mais que o Wagner Love. Aí o que aconteceu? Daí o Gabriel Jesus começou a despontar no Palmeiras, nós fizemos o primeiro contrato do Gabriel Jesus, daí passou a ser a maior venda. Aí o Palmeiras começou Aí os clubes de fora começaram a olhar assim, opa, o Palmeiras agora virou de novo um clube fornecedor para ser vendedor. Então o Atlético tem que entrar nesse processo de um clube de fora ver que o Atlético tem jogadores para serem vendidos. À venda. Então, às vezes, esse processo, o Sabinho, foi pouco, mas já começa. Daqui a pouco vai o Rubens, daqui a pouco vai outro, vem outro, vou pôr o Alisson, o Cadu, estou dando os nomes que. Então, opa, esse clube está vendendo, daí os demais vão ver. Eu uso muito o Grêmio, né? Eu falo muito o Grêmio. Quantos Ronaldinhos Gaúcho o Grêmio formou? É o único, né? Não. Quase todos os jogadores depois eram. O que o Grêmio falava? Nós temos um novo Ronaldinho. Eu entendi essa colocação. Nós temos um novo Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo ia ver, cara. Todo mundo. Eles venderam. Eles venderam, vamos lá. Rafael Carioca. O Lucas Leiva. Olha, vamos lá. Tem o Arthur. Que jogou no Manchester United, agora fugiu. Foi o Anderson. Anderson. TT. TT teve comigo na seleção, na sub-TT. Cara, nós estamos falando aí de. Olha só, já demos rapidinho 5, 6 nomes. Então eles diziam: nós temos um novo Ronaldinho Gaúcho. E aquilo ali ficava. E lá fora, assim, opa. Se o Grêmio tem um novo Ronaldinho Gaúcho, porra, vamos lá. E os caras olham e eles vendem esse produto. Era vendido esse produto. Então fica muito mais fácil, né? Você acha que o mais importante, inclusive, eu pelo menos tenho essa visão, que o mais importante de vender é você vender e esse jogador que você vendeu, ele realmente alcançar um sucesso lá fora. Porque aí o clube do exterior vai ver assim, esse clube é formador de um bom atleta, do que você vender e esse cara nunca firmar lá fora. Aí você vende outro também, não firmou. Então os caras vão olhar e falar assim, esse clube não forma um atleta pronto para mim aqui, né? Os caras não firmam. Você acha isso também? Que tem essa parte importante? Eu acho que tem, assim, outra coisa, nós temos que entender também o nicho que nós estamos, né? Que assim, eu não posso só querer vender jogador pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Manchester City. Eu tenho que também vender jogadores para outros clubes.
Às vezes eu vou vender um jogador para o futebol português, que esse jogador, quando ele for revendido, ele vai dar um retorno muito maior do que daqui a pouco se eu estivesse trabalhando com ele aqui. Agora, Uhum, nós temos que preparar o jogador para isso, para ele bater e ficar, né, Fred? E não bate e volta. uhum. Porque daí É. fica ruim. Fica ruim. E lá fora, né, nós temos há um complicador para o atleta brasileiro, eu não vou nem usar a parte técnica, mas adaptação ao clima, adaptação à alimentação, à cultura, né, É. do país, o clima Uhum, principalmente. Daqui a pouco você traz um atleta aqui de Minas, essa temperatura aqui, que o sol é sempre sol, tá? Pouco ele sai daqui, com uma temperatura média de 22 graus, ele vai morar num país que a temperatura média é 2 graus. é. O verão são 5, 10 dias de sol, o resto. E aí? E adaptação? O arroz É. e feijão. Acostumado a comer arroz e feijão todos os dias, chega lá, não tem. Então, você tem que preparar também esses atletas para isso, né? Uhum, Porque para eles, quando chegarem lá e não voltarem, né? é. Porque tanto, senão fica isso. Ninguém vai olhar o Atlético como clube formado lá. Ah, o clube forma, vende lá, não deu certo. Nós temos alguns clubes aqui no Brasil que vendem, mas os atletas não viram Uhum, potencial, o atleta de elite, de ponta do clube que ele está jogando. Ele vai lá, é. fica emprestado, vai lá, fica, não dá, daqui a pouco ele volta para o Brasil. É. Isso acontece muito. Por isso que eu até fiz essa pergunta. E essa questão de adaptação, realmente, Damiano, assim, eu até moro fora do Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos. A gente passa por isso aqui, né? Quem é recém-chegado no país, fica longe de família e tudo, né? Então a gente vê casos de atletas aqui também que chega e não adapta. Porque Claro. você tem frio, é longe de família, você não vê sua família, alimentação, né? Se ele vai para a Não é tão Flórida, fácil. Se ele vai para a É, Flórida, ele vai ter uma adaptação melhor. Agora, se ele vai mais para cima, ele começa a ir lá para Nova York, para o lado lá de Chicago, para um negócio que pega aquela nevasca, às vezes, de menos 20, sensação térmica de menos 24, e aí? é, Né? exatamente. Isso influencia muito. Tem Claro, alguma muito. pergunta, Gabriel? Não, Pro Damiani? a gente tá chegando aí uma hora, né, de entrevista, nem parece, o papo foi bom, a gente conseguiu abordar, Isso que acho que, o Bruno falou que era no máximo 30 minutos, hein? pois É. é. Não, mas a gente nem percebe, o papo vai rolando, a gente nem percebe, o papo foi bom, a gente Ah, conseguiu é. abordar bastante assunto aqui importante, né, a gente conseguiu, principalmente ver que você é uma pessoa que está muito determinada realmente a cuidar da base do Galo, a mexer com essa parte, né, que é um projeto do Galo que o nome já diz, né, é a base. Então precisa ser muito forte. Se a base não for forte, o que vem em cima desmorona. Sim. Então, assim, a gente conseguiu ver essa seriedade, o discurso muito coerente, e aí eu acho que deixa esse tempo final para o Uhum. Damiani fazer as considerações finais dele aí, deixar uma mensagem para a massa, algo do gênero assim. Bem, antes Damiani, do. Pode falar, Fred. não, eu também queria te agradecer também por ter aceitado o nosso convite. Acho que você é uma peça muito importante nessa engrenagem hoje, até do futuro do clube, né? A SAF do Atlético que está chegando aí, ela vai ter muito esse foco nessa formação. O clube depende muito disso também, tanto financeiramente como esportivamente, né? A gente tem um projeto legal, que 60% do nosso time vai ser formado por jogadores entre 23 e 29 anos aí no futuro próximo. Então isso eu acho que a gente já começa a ver essa questão da chegada da base. Então eu queria te agradecer, e falar também que a gente aqui do canal, né, que a gente acompanha aí, os meninos acompanham até muito mais do que eu de perto a base, que a gente está bem esperançoso e confiante no trabalho que está sendo desenvolvido, né? A gente está vendo uma garotada boa chegando aí de sub-15, sub-17, mas é o que eu sempre lembro os meninos, né? A gente tem que ter muita paciência e esperar o processo de maturação dos atletas. Então, gostaria de te agradecer e que você deixe o seu recado aí para a massa.
Bem, vamos lá. Eu que agradeço, né? Como eu falei no início, é sempre um prazer falar sobre base. Se fosse ficar mais uma hora aqui, eu ficaria, né? Porque Uhum, tem vários assuntos e um vai puxando o outro e um vai e você nem nota, né? uhum. Uma coisa que eu gostaria de falar, e eu tenho essa oportunidade através de vocês, é que toda crítica, quando você recebe, que você sabe que a crítica ela é construtiva, eu vou aceitar numa boa e eu entendo porque vocês estão vendo aqui às vezes alguma coisa que pode ser que vá me alertar do que nós não estamos fazendo, né? Uhum. O que me deixa chateado, eu vou lembrar só de uma situação em janeiro. A grande Maria sabe, ano passado eu tive um problema de saúde grave. Graças a Deus eu Uhum. estou me recuperando, mas eu tive que fazer uma Ótimo. cirurgia que eu não esperava, né? E eu, em janeiro, eu estava fazendo quimioterapia e indo para a Copa São Paulo, e uma pessoa posta simplesmente que eu estava nos Estados Unidos, na Disney, onde Ah, minha filha e minha esposa estavam. Não, Fred, tudo bem, mas muita gente passou, curtiu, e a pessoa não teve a humildade de falar assim, gente, eu errei, aham, entendeu? Então, assim, ó, é. quando ela é crítica, então eu estou colocando isso, eu estou tendo essa oportunidade, porque isso, as pessoas, cara, elas não sabem o que isso pode atingir ah, as pessoas que estão, o cara não sabe. Aí, então isso Nós me somos deixa. seres Agora, quando é humanos, uma. né, Damiane? Nós somos seres Claro, quando é humanos, uma né? crítica. E outra, eu vou cometer vários erros aqui, Fred. Entendeu, Gabriel? Uhum, Vou cometer alguns erros. Nós vamos cometer, né? Faz parte do nosso crescimento. Ah, eu tenho 20 anos de carreira, mas cada clube eu estou aprendendo, porque uhum, o mundo evolui, o mundo está num processo muito rápido de evolução. Olha só, nós estamos fazendo uma live, tu nos Estados Unidos, eu aqui em Belo Horizonte, o Gabriel em Belo Horizonte, podia uhum. estar na China, podia estar no Japão, nós estamos falando ao mesmo tempo. Coisa que há 10 anos, 15 anos atrás, isso não se pensava. 20 anos não se Verdade. pensava. Então, é muito raro, esse processo é muito. Então, nós temos que estar também toda hora antenado o que está acontecendo, principalmente comigo. Uhum, Eu tenho que saber a leitura dos meninos, eu tenho que ter um pouquinho entendê-los. Eu tenho uma filha de 17 anos, então isso me ajuda bastante, né? uhum, Porque entender o jovem, eu tenho que entender. Eu não posso eles quererem que eles pensem como eu. Eu tenho que entender a cabeça deles para poder ajudá-los, né? uhum, E o que eu falo agora, encerrando, né, para o torcedor, é que o trabalho aqui, ó, ele está sendo feito para que o Atlético colha os frutos lá na frente. Se o Damiani estiver aqui ou não, para mim não é uma coisa assim, mas alguém vai colher os frutos, mas a semente foi plantada. A semente foi plantada. uhum, uhum. Isso vai me satisfazer muito mais. Assim, ó, a grande maioria sabe, eu não sou midiático, eu não sou uma pessoa de estar postando as coisas, de estar falando, de estar. O Damiani não aparece, não dá entrevista, o Damiani não. Pô, mas é o meu jeito. Eu quero Uhum. deixar uma coisa, plantar uma sementinha que lá na frente eu estiver sentado daqui a pouco e vou dar exemplo assim, ó, pô, Roberto Firmino e Gabriel Jesus na seleção brasileira. Pô, daí tu olha assim, meu Deus, chegaram lá no clube, né, para teste, para Uhum. primeiro contrato R$ 800, 1.200, hoje os caras ganham por milésimos de segundos isso. Então É. isso satisfaz. Eu estou dando exemplo de outros meninos, ou assim, hoje no Instagram, atletas que trabalharam comigo, pô, Damiano, um está na Rússia, outro está na Espanha, outro está em Portugal, outro está no Brasil, outro virou fisioterapeuta, outro virou advogado, e eles mantendo, pô, Damiano, que legal. Isso me satisfaz muito, né? É Então, a assim, melhor ó, coisa. o torcedor do Atlético fica uma coisa, nós estamos plantando semente que ela vai ser colhida lá na frente. Vão vir jogadores, e o nosso processo é ajudar esses atletas a chegarem o quanto mais longe, Uhum. porque às vezes são amizades que estragam o atleta, às vezes uma namoradinha que daqui a pouco ele engravida e aí muda a vida. Então, nós tentamos sempre mostrar para eles um caminho e que eles possam Uhum. chegar e que o Atlético possa ter aí num futuro 2, 3 anos, daqui a 3 anos e meio, jogadores de potencial para estar vestindo a camisa do Galo
na Arena MRV. Hoje, até na minha sala, o fundo da minha sala é a Arena MRV. Então, os meninos assinam o contrato de formação e o contrato profissional com o fundo do estádio, com o estádio, para eles já começarem a sentir isso também, né? Que nós tenhamos esses atletas vestindo a camisa do Galo no futuro, dando alegria para o torcedor. Isso Falei aí. demais. Não, muito bom. Damiano, muito obrigado. Estou à disposição sempre, tá? Eu podendo, eu estou sempre à Ótimo. disposição de vocês. Tá? Não, é bom a gente ter esses programas, entrevistas, assim, a gente também faz o acompanhamento da base, até mesmo para informar, né, o torcedor. A gente, sempre que eu tenho alguma informação, igual essa semana eu falei da contratação do Gustavo do Fluminense, né, teve do Leandro Rodrigues também, o venezuelano, né, a gente teve o José Gustavo também, do lateral direito, acho que do Sub-15, né, ele é 2009, se eu não me engano. Então, sempre que eu tenho algumas informações assim, eu tento passar para a torcida, até para ela entender também como está sendo esse processo. Mas muito obrigado, acho que essa proximidade com a torcida é importante, Também né, acho. eu acho que e a gente vai colher bons frutos. Se Deus quiser, a gente vai colher bons frutos. E assim, ó, qualquer dúvida, qualquer. Procure o Bruno. Bruno, Uhum, isso procede, não procede? O Damiani, o Bruno vai entrar em contato, Damiani. Isso aqui, o que é? O Bruno sabe, a transparência, nós temos que ser transparentes. Eu não posso enganar, estar enganando vocês, ou enganando o torcedor, ou enganando o funcionário, enfim. Eu sempre tratei uhum, sempre com muita transparência onde eu trabalhei. Eu acho que isso é uma coisa que eu carrego comigo de onde eu trabalhei, de ter essa transparência com todo mundo, porque eu sou funcionário do Clube Atlético Mineiro, eu não sou o dono do Clube Atlético Mineiro. Então, eu tenho que servir o uhum, clube, eu tenho que servir o torcedor. E o torcedor é o dono do clube. O uhum, torcedor é o cara, é o apaixonado, ele que vive, ele que sofre. Ele tem que saber o que está sendo feito. Nada é feito uhum. nas escuras, escondido, tudo é feito com muita transparência. É Exato, isso. ótimo. É É isso. isso aí, né, Reforçar. Gabriel? É isso, é isso. Agradecer pela presença, pelo bate-papo e reforçar para a massa se inscrever no canal aqui, deixar o like e ativar o sininho aí para um vídeo novo. Live a gente está fazendo praticamente aí todo dia, pré-jogo, pós-jogo. É, fica ligado que seguimos por mais, né? É Isso. isso. Valeu.